Olá, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, quarta-feira, dia 3 de março. É com muita alegria que queremos agradecer ao Erlaine, à Grace, ao Lourenço, ao Lázaro, essa família linda que sempre está nos ajudando com as leituras todas as quartas-feiras. Que Deus vos abençoe. Hoje, o Senhor Jesus, com a sua doçura e firmeza, nos conduz pelo caminho da salvação, e quando Cristo nos aponta ao Calvário, ficamos escandalizados como Pedro. Talvez discutimos entre nós como é possível caminhar em direção ao sofrimento sem nos machucar. Mas os ensinamentos de Cristo nos dizem que devemos seguir com mais atenção ao exemplo da vida de Jesus Cristo, especialmente no que tange ao amor, à esperança e à compaixão que ele demonstrou durante a sua vida terrestre, para que possamos tratar uns a outros com mais bondade, paciência, cortesia e perdão. E neste momento, possamos então colocar os nossos corações, a nossa mente, todo o nosso ser no coração do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim em oração, possamos então louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida. Pai amado, a vossa beleza nos atrai como a flor que recebe os primeiros raios do sol ao amanhecer. Ó Senhor, que acende-nos a chama do amor verdadeiro, dai-nos a graça de estar ao vosso lado, mesmo quando estamos sendo tentados pelo pecado, ou quando caímos pela falta dos raios de luz que emana de ti. Pai amado, precisamos do Senhor, precisamos de ti. Fique conosco, Pai. Fique conosco, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Naqueles dias disseram eles: Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor, ouve o que disseram meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 30. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvares, ó Deus fiel. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Ao redor todas as coisas me apavoram. Ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar-me a vida. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei.
Eles os condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. Mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. E Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podereis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poderes sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torna-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos amados em Cristo, seja bem-vindo à nossa reflexão, hoje, dia 3 de março, nessa quarta-feira. Se a gente olharmos no versículo 18 da primeira leitura que escutamos de hoje, Jeremias, o profeta, está novamente sob a ameaça de morte. Agora são os próprios chefes de Israel que tentam reduzi-lo ao silêncio. Daí o profeta ele orienta-nos para a escutar o evangelho. Jeremias ele é o tipo do servo sofredor. Se a gente observarmos, se ler ali no livro de Isaías, no capítulo 53, nós iremos ver que ele é perseguido por causa da sua fidelidade, da sua vocação, ao seu amor ao povo de Deus. E Jeremias ele abandona-se extremamente nos braços de Deus. Ele confia em Deus com a sua alma. Ele confia em Deus a tudo que tem. Porque ele fala que de Deus vem a salvação. Que ele fala que em Deus ele espera a vida. Então tudo aquilo que o profeta fez naquele período, naquele tempo, ele fez pelo amor ao seu povo, amor ao povo de Deus. E diz nas suas orações, irá realizar-se de modo perfeito no verdadeiro servo que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele será morto pelo chefe dos povos, mas Jesus ele não pedirá vingança a Deus para com essas pessoas que machucaram. Jesus irá pedir perdão para os seus inimigos. Jesus ele irá oferecer-se livremente a sua vida em favor daqueles que o crucificaram. Aí a gente possa então levar para o evangelho de hoje, que hoje, infelizmente, pensamos que a vida vale pelos lugares que ocupamos, dos status, dos doutorados, das posições de destaque na sociedade, de sermos reconhecidos, de sermos clamados, de sermos parados na rua.
E a mãe do filho Zebedeu, ele pensava humanamente. Ela não pensava espiritualmente. Por isso, a vida vale pelos lugares que se ocupam na sociedade. Assim que ela pensava. Ela pensava que pelos poder de que se dispõe. Mas o profeta Jeremias, mais uma vez, na primeira leitura, diz que Jesus ele se oferece como um exemplo de vida que gasta no serviço, no amor para o bem amado. O amado é essa alegria, é a felicidade que Jesus, mesmo sendo crucificado, perdoou as pessoas que o crucificaram. Amados, não é fácil a gente compreender essa perspectiva, pois nós podemos compreender esse significado se porque Cristo ele se encontra dentro de nós. Cristo que revela a sua identidade para os nossos irmãos, mas ele utiliza de nós para que isso possa acontecer. Então, os seres humanos, os nossos irmãos, irá ver a imagem de Cristo e não a nossa imagem. Jesus ele vê essa necessidade de por 3 vezes ele se preparar a anunciar aos discípulos a sua paixão, dizendo-lhe que será preso, que ele será condenado, que ele será crucificado, espancado. Mas os discípulos continuam a procurar satisfazer suas ambições humanas. Hoje, se a gente mais uma vez colocamos aí de novo os filhos de Zebedeu, que por meio de sua mãe eles tentam vamos dizer, uma sorte humana, um status humano. Jesus falou da humilhação. E eles pensaram em honras. Jesus falou em humilhação. Eles pensaram em status, lugares de privilégio. Eles pensaram que poderiam sentar, ou que eles podem sentar à direita e à esquerda no reino de Deus. Isso nos mostra a necessidade da compaixão. Só ela poderá mudar os nossos corações. Só a compaixão pode mudar o coração dos seres humanos. As palavras não foram suficientes, mesmo sendo falada por Jesus. A compaixão de Jesus, ela revela-nos onde se encontra a verdadeira alegria, a verdadeira glória, a verdadeira vida, o servir, o amar como Cristo e até o sacrifício da própria vida pelos outros visto como mais importante do que a própria vida. Este é um caminho para a humildade, virtude que nos torna verdadeiros servos e filhos de Deus, de todo gesto de amor, de liberdade dos equívocos, deixa das buscas dos interesses. Foi o caminho então que o profeta Jeremias ele nos fala, e só depois de percorrer e descobrir o verdadeiro significado. Por isso o profeta gritava assim que se apaga o bem com o mal. Ele gritava. E também temos o caminho espiritual, um caminho de cada um de nós. A provação, ela é importante para nos transformar interiormente. No caminhos espirituais, a provações, elas importantes para nos transformar interiormente. Que depois da gente passar pelas tentações, dessas tempestades, desse sofrimento, ele passa em nós, nós não temos mais o desejo da ambição, o desejo da satisfação terrena,
Nós não procuramos mais querer em busca desses desejos. E se nós vivermos unidos a Cristo e recebemos de Cristo a força que realiza o bem incondicional, sabemos que é um bem, ele não se perderá, é um bem para sempre, mas que ao seu tempo ele dará frutos, que depois da paixão e morte vem a ressurreição. Nos fala assim para nós, quando nós lemos no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 20, se não me engano, no versículo 18. O serviço do humilde até o fim, motivado pelo amor, ele conduz a vida à glória eterna. Queridos amados, mais uma vez, o Espírito Santo, ele faz-nos a superar o nosso egoísmo. O amor, ou vamos falar assim também, ou o amor, a exigência. Mas o Espírito Santo, ele nos leva para um amor supremo. Ele faz-nos ultrapassar a busca dos interesses das comunidades, ou dos interesses lucrativos, ou dos interesses pessoais, para atuar conforme a justiça em relação a cada cada um de nós, em relação conosco, em relação à nossa família, em relação à comunidade, em relação no que vivemos, para que nós não possamos violentar os direitos de cada um. Nós saberemos como lidar com cada situação. O Espírito Santo nos leva a dar-nos uns aos outros, especialmente em ajudar aqueles que estão mais necessitados, aos pobres, aos doentes, aos marginalizados, a nossa comunidade que precisa, a igreja, o padre, tudo que é necessário em ajudar, nós seremos gratuitamente entregues pelo Espírito Santo. Não somente aquilo que nós temos de questão material, mas nós podemos também aquilo que nós temos, que é o tempo, a capacidade de escutar, a cultura, a inteligência, a sabedoria, de levar os nossos ouvidos, os nossos olhos para escutar e que as pessoas desejam falar. Nós temos como pessoas que iremos escutar o que as pessoas desejam falar. Isso que o Espírito Santo trabalha não é simplesmente em questões materiais, questão de dinheiro. Muitas vezes não é isso que o ser humano está precisando de fato. Muitas vezes está precisando é de escutar. Nós temos o tempo para parar e escutar o que o ser humano deseja retirar, o que se encontra dentro do seu coração, para assim eles serem aliviados, assim eles sejam libertos. Por isso que o Espírito Santo ele nos leva à vida de amor em Deus. Queridos amados, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.